Queridas irmãs, queridos irmãos, nós temos, na verdade, dois discursos dos evangelhos que nós chamamos de bem-aventuranças. O discurso registrado no Evangelho de Lucas e o discurso que nós acabamos de ouvir, aliás, na proclamação do Evangelho de hoje, que é de Mateus. Os dois são bem diferentes. O de Lucas é praticamente uma denúncia a determinadas situações sociais e a posição de Deus em relação a elas. Mateus não. Em Mateus nós encontramos um ensinamento. E a palavra-chave aqui para entendermos isso é que Jesus sobe ao monte. Essa é uma expressão típica dos textos judaicos. Quando se sobe ao monte, se sobe a montanha, é porque algo de Deus vai descer sobre os homens. Lembram-se que Moisés sobe a montanha, sobe ao Sinai e desce com os 10 mandamentos, com os mandamentos da lei de Deus. E é justamente isso que vai acontecer agora. Ou seja, Jesus sobe ao monte e começa então, a partir daí, a transmitir um ensinamento à humanidade. Não somente aos discípulos que sentam à sua volta, mas com o pano de fundo nós temos as multidões, que representam toda a humanidade. E é um discurso sobre o quê? É um discurso sobre a felicidade, porque bem-aventurado é o feliz. E eu gostaria de registrar aqui, ou relembrar vocês, de que felicidade não são momentos da vida. A gente não pode confundir felicidade com alegria. A felicidade é quando eu posso constatar racionalmente de que aquilo que eu sou e aquilo que eu faço tem significado, tem sentido. A partir do momento que eu consigo constatar isso, de que cada vez mais aquilo que eu sou e aquilo que eu faço tem sentido, tem significado, não importa o que aconteça na minha vida, tragédias ou coisas maravilhosas, eu sou uma pessoa feliz, porque a minha vida faz sentido, porque a minha vida tem significado. E se isso se estender às outras pessoas, não somente à minha vida particular, a minha felicidade é maior ainda, ou seja, ela é muito mais palpável, muito mais concreta. Se eu sinto que aquilo que eu sou e aquilo que eu faço contribui para a felicidade dos outros, ou seja, contribui para o sentido e o significado da vida de outras pessoas, a minha felicidade é muito mais concreta. E Jesus Cristo, através de Mateus, vai colocando passo a passo a construção de uma vida feliz, a construção da vida de um bem-aventurado. E ele começa com uma postura fundamental: bem-aventurado o pobre em espírito. E o que é isso? Nós poderíamos traduzir literalmente como humilde. Bem-aventurado humilde. E o que é humilde? E aqui nós temos que tirar aquele estereótipo de humildade. Humilde não é aquele que sempre fala assim: eu não sou capaz, quem sou eu? Isso é uma falsa humildade. Mas humilde é aquele que tem a consciência do que é. Esse é humilde, sem ter ilusões que venham a massagear o ego e venham fazer com que o ego nos transborde de tal forma que nós percamos a noção da realidade. E o humilde é quem tem a noção perfeita da sua realidade. E a nossa realidade mais firme, mais concreta, é a realidade
da solidão, não de estar só, mas da solidão. Ou seja, se eu sou humilde, eu tenho consciência de que sou eu que tenho que viver a minha vida, sou eu que tenho que dar os passos na minha vida. Ninguém pode viver por mim, ninguém sabe exatamente a dor e o prazer que eu sou na realidade. Esse é o verdadeiro humilde, é aquele que encara a condição mais básica e existencial do ser humano, que é a condição de solidão. Por mais que eu esteja bem acompanhado, sou eu que tenho que tomar as decisões, sou eu que tenho que dizer: eu vou por aqui, eu vou por aqui, eu vou sofrer mais, eu vou sofrer menos, eu vou realmente conduzir minha vida para um caminho destrutivo ou para um caminho construtivo, eu vou lidar assim ou assado com essa circunstância. Nós é que temos que decidir, e muitas vezes nós não somos humildes para isso. Por que nós não somos humildes para isso? Porque nós temos o medo do erro. Isso é orgulho. Nós temos o medo de errar, e o humilde não tem medo do erro. O humilde sabe que ele tem a condição de solidão, que ele tem que decidir, senão ele vai viver a vida do outro, e o outro é que vai decidir sobre sua vida, mas aí ele não vai ter a vergonha, como se isso fosse vergonha do erro. Se por acaso houver um erro na sua trajetória, ele vai ter quem culpar. Esse é o pecado primeiro que está na Bíblia. É o pecado de Adão, é o pecado de Eva. Não fui eu que comi o fruto proibido, foi a Eva que me seduziu. A Eva falou: não fui eu, foi a serpente que me enganou. E nós fazemos isso, nós não somos humildes o suficientes de encarar que nós temos que viver a vida dando os nossos próprios passos e assumindo os nossos próprios erros. Ponto final. E uma outra parte da humildade é encarar que nada nessa vida é verdadeiramente nosso. Nada. Nem seres humanos, ninguém é de ninguém, e nem bens materiais. Nós estamos usufruindo dessa vida, nós estamos num companheirismo nessa vida, mas cada um está trilhando a sua vida, não isoladamente, mas solitariamente. É diferente. Não isoladamente, nem de forma individualista, mas de forma individual, que é diferente. Mas ninguém é de ninguém, ninguém tem posse de ninguém, e ninguém tem posse das coisas como se fossem exclusivamente suas. Por isso que pensar no mundo novo é pensar no mundo onde as pessoas possam ter condições de ter. Por quê? Porque Deus criou tudo para todos. Essa é a mentalidade do verdadeiro humilde. Então esse é o bem-aventurado, ou seja, ele que encara a sua vida como sua responsabilidade e encara tudo na sua vida não como seu, mas como um bom administrador que vai administrar aquilo que possui em mãos e as pessoas com quem ele compartilha a vida. Esse é o bem-aventurado. Mas Jesus não para aí. Jesus fala algo mais. Bem-aventurado são os aflitos. E o que é o aflito? O aflito é aquele que tem a ânsia de que as coisas se transformem, a ânsia de que as coisas sejam justas, a ânsia de que as pessoas tenham uma vida boa, a ânsia de que eu possa também ter uma vida boa, onde todos possam se realizar como pessoa, a ânsia de ter uma sociedade mais feliz, uma sociedade onde as coisas básicas estejam ali a serviço de todos: saúde, educação, moradia, emprego e assim por diante. Coisas que infelizmente hoje as religiões já não tocam mais. Por quê? Porque talvez não queira se comprometer tanto, mas o cristão tem a ânsia de tudo isso, e por isso que ele é aflito, o verdadeiro cristão. Mas ele é aflito, mas não desesperado. Por isso que diz Jesus também: bem-aventurados os mansos. E o que significa manso? Não é o passivo, não é aquele que aceita tudo. O manso é aquele que possui a mansidão. E o que é mansidão?
mansidão é a consciência, como dizia, quando eu fiz história, nós dizíamos, nós usávamos um termo muito interessante, nós usávamos termos assim, nós temos que ter paciência histórica. Isso é verdade, paciência histórica. O que quer dizer mansidão? É entender que nem todo mundo tem a consciência de chegar lá hoje. Entender que cada pessoa tem o seu processo. Tem muitas pessoas que estão extremamente atrasadas. Tem muitas pessoas que são pedras brutas e precisam ser lapidadas. Isso não acontece da noite para o dia. E um sistema econômico e social como o nosso não se transforma da noite para o dia. E a política, a corrupção que está inserida na vida política, não se transforma da noite para o dia. Os políticos não viram honestos da noite para o dia. Isso é todo um processo de cidadania que nós cristãos temos que exercitar no dia a dia. É um processo de cobrança, é um processo de denúncia, é um processo disso, daquilo, para que as coisas vão se consertando. Mas eu tenho que ter mansidão. É como dizia o meu pai dizia assim: Beto, semeie, mesmo que você tenha consciência de que você não vai ver os frutos. E assim tem que ser a nossa vida. Nós temos que ensinar para essas novas gerações que estão aí, que essas novas gerações procurem ou tenham uma sociedade melhor de se viver. É esse o papel do cristão. Ele é aflito, mas ele é manso. Ele tem mansidão. Mas o Cristo vai além. Ele é mansidão, mas ele não perde a fome e a sede de justiça. Ele sabe que os processos são longos, mas ele não deixa de agir por causa disso. Ele não deixa de olhar onde falta. Ele não deixa de denunciar onde deve ser denunciado. Ele é, acima de tudo, pela justiça. E é interessante, queridos irmãos e irmãs, que parece que a palavra justiça nas religiões se espiritualizou. Ou seja, os líderes religiosos parecem ter espiritualizado a palavra justiça. E justiça é uma coisa muito concreta. Justiça não quer dizer algo espiritual. Justiça quer dizer algo bem concreto. Ou seja, que os direitos sejam realizados. Porque todos são seres humanos. Todos são amados por Deus. Todos são filhos de Deus. Portanto, todos têm direitos. Num país democrático, num país onde se proclama uma democracia e se tem uma Constituição. E é sobre isso que a justiça nos fala. A justiça nos fala do direito de poder construir uma vida digna. E é isso que fala a religião também. E é isso que fala Jesus Cristo. E se eu tenho fome sempre de justiça e não espero o dia de amanhã, mas procuro agir hoje para ser justo no trabalho, na sociedade, na rua, no trânsito, na fila do banco e assim por diante dos políticos, eu estou sendo uma pessoa feliz, porque eu estou construindo uma vida significativa, uma vida que não vai passar simplesmente por aqui e deixar as coisas como estão. Esse é o ponto. Mas também é misericordioso o bem-aventurado. O que é misericordioso? É aquele que entende a estrutura humana. Quem tem misericórdia é aquele que sabe que o ser humano é ser humano. E ser um ser humano ele é capaz de tudo. Ele é capaz de matar e ele é capaz de fazer o bem. Portanto, eu preciso compreender o outro. Eu preciso compreender que o outro também foi criado, teve uma criação, mas talvez não teve a criação que eu tive. Ele não teve o privilégio de nascer num lar estruturado que eu tive, e nem a educação que eu tive. E eu preciso compreender isso. Por isso eu sou feliz. Aí, tendo misericórdia, eu posso fazer alguma coisa pelo outro, porque eu tenho compaixão. E por fim, queridos irmãos e irmãs, bem-aventurado é quem tem coração puro. E aqui, gente, coração puro, pureza, não tem absolutamente nada a ver com sexualidade. Deus nos criou seres sexuados. Portanto, Deus não é contra a sexualidade humana. Deus não quer que nós sejamos anjos. Deus nos criou como seres humanos
e nós nos realizamos dentro da nossa sexualidade, e temos que trabalhá-la bem, para vivermos felizes também. Mas o que é coração puro? Jesus vai ao profundo do ser humano. Coração puro é transparência. Coração puro é limpidez, é pureza de intenções. Esse é o coração puro. Aqui não tem moralidade ou moralismo nenhum de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo não é moralista. Não se esqueçam que Jesus fala para os religiosos: olha, as prostitutas os precederão no reino dos céus. Hein? Essa não é uma frase do moralista. Essa é uma frase de quem olha o coração humano, e quem olha a transparência humana, porque muitas vezes uma prostituta é mais transparente do que uma virada de igreja. Isso vocês sabem disso. Por quê? Porque Jesus olha o coração humano, olha a transparência, olha a transparência de intenções. E é claro que ele termina dizendo: olha, bem-aventurado é quem é perseguido. Por quê? Porque mexe, porque atrapalha. Quem não é perseguido, quem não é criticado, esse significa que não está fazendo nada, que não está significando nada. Quem não significa nada, ninguém mexe, ninguém bate em cachorro, correto? Ninguém bate, todo mundo sai correndo de cachorro, porque fede, não é isso? Fede carniça. Agora, quem realmente mexe, quem realmente vai lá e incomoda, esse sim é incomodado. E prestem atenção na última frase, só para terminar essa homilia: quem será perseguido em meu nome? Hoje isso também ficou espiritualizado. Parece que as pessoas querem pregar Jesus Cristo dizendo a cada 3 palavras que dizem lá fora a palavra em nome de Jesus. Aleluia, amém. Aí ganha antipatia dos outros. Imagina você conviver com uma pessoa que constantemente está falando para você Jesus, aleluia e amém. É claro que essa pessoa vai ser isolada, é claro que essa pessoa vai ser ridicularizada, com certeza. Por quê? Porque ninguém suporta isso, ninguém tem a consciência que suporta isso. E não é sobre isso que Jesus está falando. Aí essas pessoas que agem assim falam assim: está vendo? Isso é perseguição, eu estou sendo perseguida em nome de Jesus. Isso é bobagem, gente. Ser perseguido em nome de Jesus é ser perseguido por todos os valores que eu vivo, e que são valores sérios, são valores que buscam a vida dos outros, são valores que buscam a partilha, são valores que buscam realmente um mundo onde a distribuição de renda seja melhor, onde os impostos sejam retornados, onde as nossas crianças tenham futuro, onde a educação aconteça, a saúde também. Um mundo em que você possa dizer para o outro: olha, você está sendo desonesto. Aí sim surge a perseguição. Olha, aqui está sendo desviado dinheiro, aqui surge a perseguição. Por quê? Porque isso é nome de Jesus Cristo. Jesus Cristo representa todos os valores universais que valorizam a pessoa humana. Então, gente, aqui nas bem-aventuranças nós temos uma cartilha. Uma cartilha nada fácil de ser vivida. Mas quem disse que o cristianismo é algo fácil? Ninguém disse para você isso. Mas é uma cartilha de felicidade. Porque quem vive isso pode até ser perseguido, criticado, mas com certeza, na hora da morte, vai olhar para trás e vai dizer assim: eu vivi realmente, eu me incomodei e incomodei por motivos justos. Eu realmente não fui mais um que passei por aí. Então vamos professar nossa fé, nos comprometendo com a vida, nos comprometendo com uma vida, mas uma vida significativa e uma vida feliz.